bem? Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Quem nos brinda com a sua presença, Ale Ruaro, fotógrafo, nos traz aqui a obra 18 Mais. É basicamente uma compilação de ensaios fotográficos que nós poderíamos classificar como ensaios sensuais de mulheres dos mais diversos estilos. Ali, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Eu queria começar já problematizando contigo, não problematizando, mas te provocando, a ideia de trazer um ensaio com mulheres nuas em preto e branco, e para quem tomar contato com a obra vai ver, as pessoas pensam sempre assim, aquela ideia quando se fala em ensaios nus com as revistas e tal, e não é o caso. Nós temos aqui um trabalho bastante elegante e que, muito pelo contrário, não é vulgar. Então, na realidade, esse é um trabalho completamente autoral, né? Eu venho desenvolvendo há mais de 5 anos e eu procuro tratar a nudez com uma certa tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, todos somos nus e nos munimos, né, dessa casca para estarmos aqui socialmente, assim. E esse título 18 mais, que remete àquela tradicional classificação indicativa que persiste nos mais diversos conteúdos na televisão, nos filmes, enfim, 18 mais. 18 mais, na realidade, assim, tipo, eu sou da década de 70, né? Então, com o advento da internet, a gente nós, na época, víamos muito isso, né? O 18 mais em alguns sites de conteúdo adulto, né? E aquilo é uma coisa que não tem mais muito hoje, assim, né? Na verdade, tipo, tu vê várias outras abordagens, mas o 18 mais ficou uma coisa mais datada, assim. E eu queria remeter isso, já que meu trabalho tem uma linha até mesmo clássica, né? Eu acho que alguns dizem que é muito conceitual, mas eu acho que é um contemporâneo clássico, assim. E como lidar, por exemplo, recentemente as pessoas foram surpreendidas pelo noticiário aí, o Hugh Hefner, o conhecido idealizador da Playboy, ele já deixou claro que na Playboy americana estão sendo estudados novos perfis da própria publicação, deixando de lado a ideia que foi a raiz da publicação e que se internacionalizou em versões dos mais diversos países, que são as mulheres nuas na capa, né? Dizia ele, tentando aqui me apropriar das palavras, que hoje em dia qualquer pessoa pode acessar mulheres nuas pela internet, então o papel, digamos assim, a ideia do impresso cai de banda, fica desprestigiada, e de fato os índices de comercialização de exemplares da Playboy americana caíram muito. E tu vens aqui para uma linha ainda mais segmentada, que é o livro. Como é que tu enxergas esse momento em que as pessoas dizem, não, mas a nudez ela já está contemplada pela internet, então por que irmos para revistas, livros, enfim, no teu caso aqui é um livro? Então, na realidade, eu posso estender muito essa resposta. Em primeiro lugar, eu sou um adepto ao livro, eu gosto do produto livro, da obra, do físico. Então, como eu, milhares de pessoas ainda gostam, né, de ter um produto físico na mão, né, para tu degustar numa poltrona, numa rede, para ter numa sala exposta. Então, em primeiro lugar isso, eu gosto muito do produto. Em segundo lugar, livro de fotografia de nu no Brasil, se tu for numa livraria, tu vai ver que eu gosto muito do tema. Acho que isso é uma coisa meio óbvia, né? E tu vê livro gringo, entendeu? Tu vê livro americano, tu vê livro europeu, mas brasileiro é difícil. É bem difícil tu ter um autor brasileiro que produza isso e principalmente que esteja publicando. É difícil também tu conseguir apoio, incentivo para isso, né? E a minha obra é uma obra completamente autoral, desde o começo até o fim. É uma autopublicação, né? Então, na minha região, onde eu vivo, né, que inclusive produzo muito pouco, que é onde a gente está,
na Serra Gaúcha. Quem produz isso? Entende? Então, aí tu começa funilando e, tipo assim, se tu pegar 1% da população, se 1% da população gostar desse tipo de produto, eu tenho bastante cliente, né? Eu tenho bastante comprador para minha obra. Sim, e o livro ele começa enfocando muito o aspecto da natureza. Nós temos aqui um banhado, basicamente no meio do campo, no meio do mato. Que lugar vocês escolheram para fazer essas fotos? Então, na Tu realidade... e a tua equipe, enfim, editores, essas coisas. A minha equipe sou eu. Eu tenho, na realidade, para cada projeto eu tenho, ou sou convidado por um curador de arte, ou convido um curador para assinar o projeto junto comigo, né, para fazer a curadoria desse trabalho. E respondendo a tua pergunta de produção, né, o meu trabalho ele não é produzido. As pessoas fotografadas não são modelos, são pessoas. E os lugares são escolhidos por elas. Os lugares aqui são variados ou porque não, as paisagens são semelhantes, né? Não, os lugares são os mais diversos, inclusive estados diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu viajo muito para fotografar. Em segundo lugar, porque essas pessoas, eu faço uma entrevista com elas, tento fazer um retrato antropológico da pessoa. Eu quero saber qual o lugar que ela se identifica, que ela tem algum tipo de raiz, que ela fica tranquila, ou que ela tem algum tipo de acidez com o lugar, que ela sinta medo, ou um tipo de ojeriza, que ela se sinta mal. Eu costumo dizer que eu gosto dessa elasticidade, da pessoa se sentir maravilhosamente bem ou dela se sentir intrigada no local. O interessante é que, folheando aqui as páginas, há planos fechados e um jogo de enquadramentos e que a gente não diz, né, que são diversos lugares, fica praticamente assim, se eu pudesse arriscar, o lugar do livro, digamos assim, é o lugar do livro. Conseguiste criar, digamos assim, uma situação genérica e ao mesmo tempo deixar, claro, as pessoas que vão fotografar à vontade com o lugar que elas escolheram, como tu já começas a explicar. Mas que paisagens, que localidades estão contempladas aqui para as pessoas que não conseguem, digamos, identificar de prima? Sim. E não é a intenção também tua dizer onde que está acontecendo a foto. O que está em questão é o momento um instante, digamos assim, do clique, né? Claro, na realidade eu não tenho problema de falar das locações, onde elas exatamente geograficamente estão, mas eu quero deixar bem claro que para mim não importa isso, entendeu? Eu falo por curiosidade, só para vocês terem uma noção de onde foram as fotos. 90% das imagens do livro são produzidas em Curitiba. Tá? Porque... Interior, digamos assim. Não. Chácaras na cidade? Tem chácaras em Curitiba, tem lugares dentro de apartamentos, dentro da metrópole, tem lugares no piso que acabou de passar aqui, me lembrou, o piso de uma piscina, de uma mansão no centro de Curitiba, tem foto em demolição, né, porque era um lugar muito especial para a pessoa e o lugar foi demolido e os destroços iam ficar muito pouco tempo, porque uma grande construtora comprou para não ter problema de embargo, foi muito rápido, então tinha um final de semana só de destroços, a gente conseguiu uma liberação, a liberação não chegou a tempo, a gente conseguiu um jeitinho brasileiro de entrar no lugar e nós temos fotos também que é no interior de... Sim. Tipo apartamento, casa, porque numa delas até tu fazes um efeito com, digamos, com aquela rede que fica nas janelas. Algumas pessoas vão lembrar disso, aquelas redezinhas até, principalmente quem tem crianças e tal, ou enfim, por mais variados motivos, você tem aquela redezinha, e aí tu fazes um efeito contra a parede, pegando aquela luz ali, uma luz em tom de penumbra, ela não é tão forte também. Sim. Então teve também esse jogo, né? Sim. Não foi só a natureza. Essa pessoa em específico foi gerente da Bienal de Curitiba, é uma pessoa muito conhecida, que gosta muito de arte, ela queria que fosse no apartamento dela, porque tem muitos elementos artísticos, e quando eu me deparei com essa sombra, eu vi que tinha muito a ver com ela, e eu gosto muito de penumbra, eu fotografo muito no escuro, eu uso o limite de sensibilidade do equipamento geralmente,
Gosto muito dessa escuridão, assim. E é interessante essa ideia, assim, as pessoas sempre que pensam no ensaio nu, tem aquela ideia de mostrar, de aparecer, de ver. E aqui nós temos muito pelo contrário, uma ideia assim, ou ali o nu está relacionado com a natureza, se torna uma situação tão espontânea que não chama tanto a atenção, ou está, digamos assim, de uma forma um pouco escamoteada, dentro do apartamento, um pouco aparece, um pouco não aparece, joga com a penumbra, joga com a escuridão, tem o próprio efeito do preto e branco das fotos, de cores mais leves. Então, como criar esse tom de elegância na própria produção? Isso é intencional ou acaba sendo uma consequência direta do teu trabalho? Quando eu referi, por exemplo, tuas fotos não são vulgares. Antes da nossa gravação, tu já colocavas para mim, olha, eu não me esforço nisso, já é o natural, porque o meu trabalho é assim. Sim. Eu acho que já foi dito várias vezes por vários autores, né, que a fotografia, toda a fotografia é um autorretrato, né? Na realidade, eu gosto muito de desmistificar as coisas, de naturalizar a coisa. E eu acho que o nu não pode ser gratuito, entendeu? Eu gosto muito de obras eróticas, mas esse não é um livro erótico, entendeu? Esse é um livro para mostrar que o nu pode ser puro, entendeu? Que tu pode ver uma pessoa sem sensualizar ela, no momento que a gente fala tanto de proteger a mulher, no momento que a gente fala de aborto, no momento que a gente fala de machismo, no momento que a gente fala de sexismo. O meu trabalho, não só esse, como várias outras linhas, vários outros projetos, trabalha em mostrar que nós somos todos seres humanos, que a gente tem que proteger uns aos outros. É uma forma até mesmo de proteger as mulheres. Entende? Elas são lindas, elas são incríveis, elas são amigas, se não são, se tornam, e elas são puras. Quando nós falamos do nu, as pessoas têm aquela idealização da mulher ideal, que é magra, que faz academia, que está... E nós temos aqui, de fato, mulheres que estão nessa tida condição ideal. Mas tu pegas também ali, nas imagens, podemos ver mulheres que também, daqui a pouco, são um pouco gordinhas e tal. Então há essa intenção de mesclar os mais variados tipos de belezas, né? Que eu imagino que é o que tu começas a tratar, né? Como é no dia a dia, não é aquela coisa preparada realmente, ou vou no Photoshop corrigir e tal. Porque as pessoas criam aquela ideia perfeita de como é que deveria ser, e mesmo a maior modelo que possa surgir, se ela não sai exatamente como deveria, os caras vão para o Photoshop, emendam, e aí sai aquela ideia de perfeição. Então, eu não uso software de manipulação nas minhas imagens, tá? Eu uso um software de revelação de arquivo digital, que eu vou deixar o arquivo mais puro possível e imaginável. Eu sou um cara muito purista nesse ponto, embora não pareça nem pela minha obra, nem pelo meu retrato. Eu sou um cara muito purista nisso. E nessa obra em específico, nessa compilation toda, eu não consigo ver nenhuma mulher que tenha o padrão fitness, assim, né? Eu fotografei quase 100 pessoas nuas nos últimos 4 anos. E eu tenho uma pessoa que eu fotografei, eu refotografo as pessoas. Eu gosto de refotografar elas em momentos diferentes da vida delas, em lugares diferentes. E eu tenho uma pessoa que eu já fotografei 2 vezes, que ela tem sim o corpo perfeito. E é a pessoa mais difícil que eu já fotografei na minha vida, porque eu quero quebrar isso. Eu quero quebrar isso esteticamente. Eu quero quebrar a perfeição do corpo dela sem deixá-la feia. E ela vai com certeza estar estampada no meu próximo livro. E quando nós falamos em tratamento de imagens, aquele famoso Photoshop para tirar, digamos assim, marca facial, ou uma celulite, ou rugas, aquela história toda do tratamento de fotos que envolvem pessoas. Tu chega, qual é o nível de tratamento das imagens, ou elas saem exatamente como foram clicadas? Cara, o nível de tratamento é 0, cara. Eu tenho mulheres com celulite no Seria livro. só o efeito PB, então?
Na realidade, as imagens preto e branco, eu passei um bom tempo da minha vida fazendo quase só preto e branco. Tá? Eu estou numa fase agora muito colorida, a fase pós-publicação desse livro preto e branco. Entendeu? Então, eu te diria que isso não é nenhum efeito, essas imagens foram pensadas em preto e branco, entendeu? Então, houve problema de algumas mulheres... mas essa marquinha tu tira depois? Não. A gente tem que tratar isso antes de fotografar. Eu quero te mostrar como você é. Não tem Photoshop. Claro. E outra, elas ganham cachê ou é uma foto espontânea mesmo, de forma, digamos assim, voluntariosa? Como é que é essa relação de trabalho? Não, cara, elas não ganham cachê. É uma obra autoral. Eu invisto na minha obra. E eu tenho alguns modelos que cedem a sua imagem para participar do meu trabalho. Sim. E outra, não houve um cuidado também de denominar quem é quem, né? Ali na própria página. Isso também não é uma necessidade também que tu tenhas de dizer quem é que está na foto. Então, na realidade, tem uma mulher fotografada que faz parte do livro, que acabou se tornando uma amiga. Ela é fotógrafa e mestre em fotografia, moradora de Curitiba, e ela deu um relato. Eu geralmente peço para as pessoas me mandarem um relato, um depoimento de como foi para elas ter posado, participado de uma obra, da minha obra, e ela disse que ela se enxergou sem identidade. Ela acabou se transformando em uma obra imortal e sem nome. Que é o ponto que tu bates bastante, aconteceu isso ao longo da nossa entrevista, que é a ideia da obra autoral, realmente. Passa a ser as fotos do Ale Ruaro com os personagens, de acordo com cada contexto. Né? Sim, com certeza. Na realidade, o termo autoral tá muito recorrente, né? As pessoas falam muito isso. Só que a construção de uma obra autoral a base dela é muito extensa. Tu tem que trabalhar muito, tu tem que ter muita produção, tu tem que ter muito estudo, tu tem que ter uma base muito interessante para conseguir ter uma obra legal. Porque o que acontece, quando pelo menos é o que eu percebo, quando há obras que envolvam o nu, as pessoas têm uma ansiedade de intensificar que foi profissional, que houve todo cuidado, que não há muita vulgaridade, ou que não há nada de vulgaridade, então elas ficam, é autoral ou foi muito profissional, acaba sendo quase que termos sinônimos na hora das pessoas ficarem enfatizando como é que foi o decurso do trabalho, seja para quem posou, seja para quem desenvolveu as imagens. E tu pareces mais preocupado em descrever a arte em si, e não ficar no mérito do profissionalismo, do nu ou não, enfim, tanto que tu mesmo colocaste que não são modelos, são pessoas do cotidiano. Isso eu achei bastante interessante da tua parte. Na realidade, assim, eu acho que o profissionalismo, acho que cabe de cada um, né? Eu toco, então, no lado humano, né? Essas mulheres, algumas têm filho, outras não. Tem meninas de 18 anos, tem meninas de 20, tem meninas de 30. Aí que está... E tem menina de 45 no livro, entendeu? E menina casada, que eu conheço o marido, entende? São pessoas. Eu costumo dizer, são pessoas, são humanos, são... E outra, espera-se que o profissionalismo já esteja intrínseco, né? Não uma coisa a ser enfatizada. Sim, com certeza. O que é ser profissional, né? Você é um profissional? Sou um profissional. Vivo da fotografia. Está tendo uma abordagem profissional? Acho que sim, né? Senão, de repente, não estaria nem aí, né? Porque nessa área, tipo, é muito fácil cair, é muito difícil subir. Claro. Eu quero te agradecer, nós estamos um pouco além do nosso tempo, eu não quis interromper o encadeamento da conversa. Muito interessante receber o teu livro aqui na Casa de Leitura, no nosso Café com Letras. E eu gostaria que nessa etapa final aí fizesse breves considerações a respeito de algum ponto que não tenhamos tratado no decorrer da entrevista.
Muito interessante mesmo a obra 18 mais com a qual o Ale Ruaro nos brinda nessa edição do Café com Letras. Muito obrigado pela oportunidade. Então, obrigado mesmo. Este foi o Café com Letras dessa semana. Fica a nossa dica, as fotos aqui, os ensaios organizados pelo Ale Ruaro 18 mais, chamando então para a arte, dando uma outra conotação para o, digamos assim, o nu artístico. Então, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.